Aqui, tu tem alguma dica para você trazer essas misturas? Tem algum ensinamento? O pulo do gato, foi a pergunta que eu fiz lá pro Amarelo. Qual é o pulo do gato para tu fazer um campeão? Clay, criar pássaro não é receita de bolo, ainda mais bicudo. Às vezes o que serve para uns não serve para outros. O que eu costumo dizer é o seguinte: respeite o limite da sua ave. Ela é um ser vivo e não uma máquina de emitir sons. Eu gosto muito de aprender com a experiência dos outros. Por exemplo, adoro conversar com um amigo, com o Ailton, com o Julinho. Adoro conversar com eles. Eu sempre aprendo com eles. Aprendo muito. E outros amigos também, né? Não só os antigos, como os novos. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. O que eu falo para todo mundo, o que eu quero passar para os que estão, principalmente os que estão começando, não abandone seus objetivos, tá? Por conta de modismo. Dê valor à sua evolução genética, à sua criação, ao indivíduo e não a crachás. Porque crachá não ganha torneio. Um campeão ele pode nascer na casa de qualquer um, do pobre, do rico, pode nascer na casa de qualquer um, depende da dedicação de cada um. Criar, como eu disse, não é receita de bolo, é dedicação, é você saber fazer o investimento certo, é adquirir as aves certas e saber formar o casal certo. Se você conseguir fazer isso, você consegue pelo menos um percentual bom para o sucesso. O manejo também, o manejo é fundamental. O trato com seu pássaro, um ambiente bem arejado, uma boa alimentação, evitar ficar dando medicamento, tá? Tenha sempre a orientação de um veterinário. Então esses são os conceitos básicos. Agora falar para você, qual é a receita certa? Não existe receita de bolo. Eu estou passando o que eu faço, o básico. Sim, certo. Então, explica aí, Ricardo, como é que tu seleciona os passarinhos? Clay, como eu te disse, eu não trabalho com genótipo, eu trabalho com fenótipo. Fenótipo é observação do indivíduo, né? Vou repetir, primeiro eu vejo o indivíduo, depois eu vou ver o crachá, para ver se a genética interessa ou não. Vamos dizer que o indivíduo seja muito top. Estou nem para a genética dele, porque a genética dele existe. Todo pássaro tem a sua genética, Claro. só que é desconhecida. Uhum. Você não tem seu pai e sua mãe? Sim. Eu posso não conhecer seu pai e sua mãe. Uhum. Só que você não é menos importante do que aquele amigo que eu conheço o pai e a mãe. Sim. Esse é o paradigma que tem que ser quebrado. Que hoje as pessoas, alguns só dão valor a genética conhecida. Eu acho assim, que esse paradigma ele é difícil de ser quebrado, porque dificilmente, Ricardo, as pessoas conseguem desenvolver, por exemplo, esse olhar que você tem, de olhar para o indivíduo e entender quais são as características que aquele indivíduo tem e o que aquele indivíduo pode agregar ao seu plantel, por exemplo. Não, que isso. Tem muita gente aí que entende, que sabe. Só que, infelizmente, existe esse paradigma, tá, do crachá, de que só filho de uma determinada raça que presta. Isso foi embutido na cabeça, principalmente dos que estão começando, tá? Pelo marketing. É marketing na cabeça. O cara que tem a memória fraca, né? A cabeça mole, o miolo mole, ele fica achando que aquilo ali é o certo, e não é. Eu não sou vendedor de passarinho, eu sou criador de pássaros, eu sou criador de bicudos. Então eu falo com convicção. Eu tenho no meu plantel todas as raças do Brasil, as melhores raças do Brasil. Só que eu não levanto a bandeira só para um. Hoje é só para uma raça. Eu estaria sendo leviano se eu levantar até porque só por uma cada raça. ano ganha, por exemplo, a nível de cobrado, por exemplo, cada ano praticamente foi um pássaro de raça diferente, exatamente. Então isso tem que acabar. Naquela lista pelo dos menos campeões que você narrou, acho que praticamente não tem irmão do outro, né? Exatamente. Tem um ou outro, Tchacabum e Jamaica, que eram irmãos, mas CC1, CC2, mas já não são, os quatro já não são irmãos, por exemplo. Exatamente. Pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, eu não deixei embutir isso. Eu embuti o que eu vejo e não o que falam para mim. Eu aprendo com a experiência dos outros, mas não aprendo com a teimosia dos outros. É bom argumento. Quando você seleciona,
ensina um pouco, traz um pouco, enfim, entrega um pouco desse seu feeling. A gente Então. que quer, eu que quero, por exemplo, eu quero hoje selecionar, eu quero usar um pouco do teu óculos, assim, sabe? Botar aquele teu olhar clínico e identificar. O que eu devo observar no pássaro? Então, eu vou dar o exemplo da fêmea. Eu tento identificar a fêmea de fibra. Identifiquei uma fêmea que é fibra, Como é que fibrada. faz isso? Como é que dá um... Eu sei que Observando. eu sei que isso é uma coisa difícil. Observar é difícil, mas, né? assim, Observando. observa se ela é machadeira, Observando. sei lá, seu belisco, o estalo dela. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aquela fêmea 058 que você filmou dando gala lá no Sim. sítio, eu acabei dando para você qual a característica dela. Sim. Porque eu, né, estava no criador, eu trouxe aqui para casa, né? E você aí e já falei, Clay, essa fêmea é isso. Ou seja, em 2 dias eu consegui identificar. Aí isso aí vai de cada um. Aí que vai o talento da pessoa em tentar. Eu sei, mas assim, o que eu tô te pedindo é o talento é uma coisa que, óbvio, é inato da gente. Agora, o conhecimento a gente adquire. Com certeza, com o Então, passar dos é o que eu tô anos. te pedindo, me dá um conhecimento. Entrega aqui pra gente, no canal, um conhecimento É desse aí. difícil, é difícil. Isso não é receita de bolo. Eu vou chegar para você e falar, é assim, assado. Você acha que toda fêmea machiadeira, toda fêmea machiadeira nada a é ver. fibra? Não, nada a ver. Toda fêmea raçuda, aquela que vem valente. Nada a ver. Você tem que fibra. observar. Você tem que observar. Tem que Tem ver. fêmeas aqui que macheiam o tempo E todo. não são fibras. Não são fibras, são de repetição. Você tem que observar, não adianta, observação é dedicação. Eu sei, Se mas você não tiver observação, olha só, se você não tiver observação, não observar e não se dedicar, você não vai chegar rápido ao seu objetivo. Você quer ver uma coisa? O vigor, o fenômeno vigor, ele era o quê? Não era fechadão, não. Não, ele não era fechado, não, ele não era Não, fechado, não. ele era aberto. Sim. Ele tinha uma pincelada que Sangue sobe e todo. desce, mas É. era aberto. Sim, O piaba, um pouquinho também. Darth Vader, Não sei. ninguém sabe, mas eu tenho certeza que é aberto. Uhum. Tenho certeza absoluta. E muitos outros campeões que estão aí Tá. nos dando exemplo de que realmente pelo menos dando exemplo para mim. Sim. Porque tem gente que não quer ver. Tá? Não, tudo bem. Mas eu vejo o seguinte, que segue certinho com o que eu penso. Eu não crio crachá, eu não crio Material pra vender. Eu crio resultado. Uhum. Por isso é que eu digo, quer ser um campeão, vem realmente pro Falcão, porque aqui eu trabalho em cima de resultado. Sim. Não sou o melhor, não sou melhor do que ninguém, não. Não estou, desprezando o trabalho de ninguém. Eu acho até que é muito humilde da sua parte. Não tô desprezando, você utilizar de todas as raças. não estou desprezando o trabalho de ninguém, não estou desmerecendo nenhum criador, muito pelo contrário, eu respeito todo mundo, mas eu respeito muito o meu trabalho. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu tenho convicção, tá? Eu sou um investidor, eu invisto pesado, eu no Brasil sou um dos que mais investe, tá? Para ter o melhor e para dar o melhor, né, para quem compra um pássaro meu. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que você faz a seleção de um passarinho, como é que você seleciona um acasalamento, por exemplo? Assim, não para roda, mas você vai fazer um filhote campeão. Aí você, tipo assim, olha, quero fazer um campeão, que esse é a sua meta, seu objetivo, né? Você, na hora de selecionar aquele cruzamento, quais são os princípios que você se utiliza para estabelecer, olha, eu vou escolher essa fêmea e vou escolher esse macho, porque eu acredito que juntar essas duas figuras vai dar um campeão. Por exemplo, que é como você fez no piá, você juntou uma fêmea que é a marruá, que eu, assim, não conheço a procedência, né? Eu tenho certeza que você, para escolher a marruá, você teve o seu trabalho, você teve o seu olhar clínico, e aí você foi lá, passou no netinho, que já era um passarinho seu, e você também fez um trabalho clínico em cima dele, sabe o que ele agrega, sabe o que aquela fêmea agrega, juntou e deu piaba. Ótimo. Como é que você faz isso? Explica pra gente, por exemplo, quando eu for adquirir um passarinho seu, quando eu for lá comprar no Falcão, e eu me deparar com um crachá que, por exemplo, eu não conheço, eu preciso entender o que aquele crachá ali tem por trás, porque aí eu vou confiar no seu trabalho, porque eu sei que você não mexe com pássaros simples, você não faz um mexidão, não pega qualquer coisa junto. Eu sei que aquilo ali é um troço que você fez no objetivo de me dar um troféu.
Qual é a mistura? Como é que você faz isso? Vai, me ensina aí, pelo menos, então, tá? Pra gente como é que funciona isso. Então, no caso do piaba, que você pegou como exemplo, tá? Eu fiz o levantamento todo da marroá, de quem era a marroá. Quando eu olhei o indivíduo, eu fiquei encantado por ela. Eu gostei logo de cara, tá? Bati o olho, eu gostei. E aí, antes de adquirir, eu voltei 3 vezes na casa da pessoa que tinha tirado. Toda vez que eu voltava, eu observava, eu estudava a marroá, fui olhando, e aí eu peguei todo o passado dela e eu vi que ia ao encontro do que eu estava fazendo. Adquiri ela. Netinho, a mesma coisa, já tinha um histórico, tá? Que vem lá da raça do Prodígio, aí depois deu aquela pincelada com sobe e desce, né? Era um pássaro, é um fenômeno como indivíduo. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero. Peguei, tá? E trouxe os dois. E aí eu falei, eu tenho convicção que essa raça vai dar certo. E deu o resultado, que é o piaba. Sim. Isso a gente não precisa contestar resultado. Agora, como? Observando, não adianta, Clay. Se você não observar e não tiver paciência, não vai. Eu sei que você está pregando aqui o tempo todo que criação não é receita de bolo. Mas vamos colocar alguns princípios básicos. Misturar fibra com repetição é um caminho? Deixa eu te ajudar então. É um caminho? Característica da marroá. Tá, vai. Como que eu descobri que ela era uma fêmea de fibra moderada? Ela era fibra moderada, tá? Com tendência para repetição. Ela era fibra moderada com tendência para repetição. Eu fui ver o histórico do pai dela. Era um pássaro vagabundo, mas que repetia muita coisa. Era extremamente repetidor. Passado numa fêmea de fibra, que eu conheci a mãe da marroá. Eu conheci a avó e a mãe da marroá, tá? Então, lá atrás, sem querer, juntaram um pássaro de muita repetição, que era vagabundo, com uma fêmea de muita fibra. Tá. Depois foi passado... Já te deu uma referência. Já me deu uma referência. E aí, como é que você identificou isso no exemplar? Aí, às vezes que eu ia no criador, eu ia observando, eu mexia, eu ia lá, eu tirava a placa e ela... Tinha o comportamento dela. Ela atracava e voltava. Ela não atracava e ficava brigando com aquela fibra, sabe? De querer comer a outra, de ficar aquela valentia de ficar se pegando. Opa, peraí. Então ela não é fibra pura. Ela voltava, ia comer, aí voltava para brigar de novo. Isso tudo é observação. Sim. Até que eu identifiquei que ela era uma fêmea já evoluída por o que eu queria. Sim, tá. Aí eu posso dizer o quê? Não, nesse exemplo é muito sólido, a gente não precisa ficar até gastando muito tempo com esse exemplo. Agora sim, a sua criação ela é enorme, né? Posso te dizer que tem uma quantidade considerável de pássaros. Quando eu for olhar um crachá falcão, o que eu posso ter certeza na minha cabeça que está embutido naquele crachá ali? Muito trabalho, muita dedicação, investimento pesado. Fibra e repetição? E principalmente, tá, o que eu procuro hoje, precocidade, certo. Repetição, certo. Retomada, tá, e pássaros com uma postura bonita, pássaros sadios. É o que eu tento fazer, é o que eu estou fazendo. A exemplo que você tem aí, tá, vários vídeos, você mesmo filmou. Sim. Vários pássaros pardos, pintados, precoces. Pássaros com 8, 9 meses. Né? Todos os pássaros que a gente filmou, todos eles estavam cantando. A gente muitas das vezes não conseguiu pegar cantando porque são pardos, né? E às vezes chega perto e eles param de cantar, mas todos os pássaros estavam cantando. Sempre que eu olhar para uma plaquinha falcão, eu vou ter certeza que ali vai ter precocidade, pássaro de alta repetição. Fibra moderada? Fibra moderada. Não é muita fibra. Não. Fibra moderada. Eu não jogo muita fibra nos meus pássaros, por quê? Senão vai chegar na roda, vai ficar brigando. E não é o que eu quero.
Eu quero que o pássaro... Hoje, antigamente, o Netinho, por exemplo, por que eu dou exemplo como Netinho? Netinho é um fenômeno, mas é um fenômeno que hoje, na roda, ele não se sairia bem. Por quê? Porque ele canta rodando a gaiola. E a gente sabe que quando o pássaro canta rodando a gaiola, ele está propenso a ser mal marcado, ou para maior ou para menor. Isso não é legal, então isso me incomoda. Eu não quero ter um pássaro, tá? Que eu fique preocupado que o marcador está dando o canto para ele ou está tirando o canto dele. Eu não quero ter isso. Tá? Então, quer dizer, hoje o Netinho, ele não seria um pássaro que eu levaria para a roda, tanto que eu nunca mais levei. Então, o que eu quero hoje? Eu quero pássaros que parem no puleiro repetindo. Se é torneio de fibra, onde o pássaro que canta mais ganha, eu tenho que apresentar pássaros que cantam mais. E não pássaros que ficam rodando a gaiola, dando um show. É um show. Quem não gosta de um pássaro rodando a gaiola? É lindo, mas não ganha torneio. E quando ganha, e quando ganha o torneio, ganha assim, naquela dúvida, será que cantou mesmo? Será que cantou? Porque fica rodando na gaiola, às vezes o marcador se perde. Não vai ganhar como um Vigor, como um Piaba, como um Darth Vader, não vai ganhar. Não, de fato, um passarinho que roda a gaiola não ganha nunca do Vigor. Não vai. Dificilmente um pássaro que canta rodando a gaiola vai ganhar de um Vigor, de um Darth Vader, desses passarinhos, de um Zambeta que canta caralho. Para no puleiro, todo mundo vê. É dificílimo um passarinho que canta rodando ganhar de um passarinho desse, porque esse passarinho não se desgasta, né? Fica parado, repete muito, é fácil de marcar. Então, existem realmente uma vantagem, né? Dos pássaros que são mais paradões, apesar de não ser tão bonito, né? Mas cada caminho você renuncia um outro, né? É por isso que hoje eu procuro esse tipo de pássaro. Sim. Tá? O pássaro que realmente... O objetivo do Ricardo é terminantemente ser um campeão, cara. Se eu tenho uma coisa para dizer para vocês é que ele faz de tudo para produzir um campeão. Ele faz tão isso que ele abre mão, por exemplo, de ser um ícone de comercialização. Porque se ele quisesse buscar isso, ele faria cruzamentos para agradar compradores, mas não é esse o objetivo. Não é esse o Isso eu posso te garantir. O cara, toda vez que você olhar um crachá, você pode ter certeza que o objetivo daquilo ali é chegar lá na roda e dar um show. E ele abriu mão de muita coisa para isso, inclusive de produzir mercadoria. É isso aí. Quem sabe um dia a gente não consegue pássaros que em 15 minutos canta em 15 minutos. Aí, e não é impossível não, quer dizer, é dificílimo, né? Poxa, antigamente 5 minutos era o ícone, 7 minutos era assim. Hoje em dia, pássaros que cantam menos de 9,5 não entram na minha criação. Não, e não entra também lá, às vezes não aparece lá no resultado. Não aparece. Às vezes canta 8 minutos e não aparece nem na foto. Não sai na foto, não sai entre os 10, que a foto é os 10, né? Que são os 10 primeiros tiram uma foto no final, né? E aí não sai na foto, às vezes. Eu fui militar, então como militar eu aprendi o seguinte: faça bem feito para fazer uma vez só. Então não adianta. O bom e o ruim dá o mesmo trabalho. Então eu vou criar o bom e eu quero chegar à perfeição. É isso aí. A perfeição a gente nunca consegue chegar, mas pelo menos próximo da perfeição. Galera, eu trouxe vocês para conhecer Ricardo Dutra. É um cara obstinado a vencer e a vida dele é um exemplo disso. Enfim, é um vencedor. Posso dizer isso para vocês sem me preocupar. Ele venceu e segue vencendo, e a criação dele é só um reflexo, né? Porque a gente é só um reflexo. A vida do cara é assim, é de vencer e a criação dele ele vai fazer isso também, como tem feito. A gente enumerou para vocês quantos campeões, quantos outros aí a gente não falou, até para encurtar um pouco do tempo, né? O Predatório Falcão é isso aí, cara, é obstinado em vencer, em pegar pássaros voltado para conquistar troféus, né? E essa é a mexida. É um pouco difícil, eu confesso para vocês, tirar a informação do Ricardo dessa questão da observação. Ele faz isso, é um feeling dele, sabe? Ele é aquela coisa dele bater o olho dele, ele identifica, e ele não transmite isso pra gente com tanta facilidade, porque ele fala assim, cara, não é porque machê que é fibra, não é porque
voa e garra na tala, que significa isso. Ele observa outras coisas do passarinho, e isso é uma coisa que acho que com o tempo a gente vai conseguir arrancar dele. Com certeza. Agora, eu tentei aqui falar sobre os cruzamentos, essa coisa de misturar repetição com fibra, e também não é uma receita de bolo, ele mistura fibra moderada com fibra moderada, fibra exagerada com muita repetição, ele faz uma alquimia, é um mago mesmo, o negócio de criação é um mago, e não é à toa que isso perpetuou aí esse jargão de que vem pro Falcão para você ser um campeão. Isso não tem como. Fica difícil bater nisso aí. Outra coisa também que eu prezo muito é a preservação. Você preservar as espécies, né? Isso é muito importante. Se não fosse o trabalho que o criador faz, que o criador pratica, hoje o bicudo, né, na natureza estaria extinto, né? Já está quase praticamente extinto. Não, está voltando, que a gente está introduzindo aos poucos, né? Mas o meio ambiente já não está mais suportando, né? Mas daqui a pouquinho a gente consegue introduzir alguma coisa. Então a preservação é muito importante. Outra coisa também que eu sempre falo, acreditem no trabalho de vocês, sabe? O campeão, ele pode nascer na casa de qualquer um. Não tem esse negócio de que vai nascer na casa daquele cara ali porque o criador dele é imenso, Não, olha só, a probabilidade é até maior, sim. Tá? Mas eu já vi muitos criadores, não só de bicudo, mas de colheiro, trinca-ferro, um pequenininho que revelou um monstro. Então, gente, acredite no trabalho de vocês. É fundamental isso. Não larguem a criação de vocês em prol de modismo, tá? Introduza assim, tá? Peguem exemplares em criadores comerciais, tá? E introduzam, tá, na criação de vocês, mas nunca abandone a criação de vocês. Eu fiz isso uma vez e eu me arrependi. Hoje eu não faço mais, eu trabalho em cima da minha criação, do meu resultado. Eu vou evoluindo geneticamente, vou fazendo as coisas que eu acho interessantes, e a gente está conseguindo bons resultados, né? E é isso aí. É isso aí, não precisa nada mais ser dito. Eu pretendo mostrar para vocês um pouco da criação do Ricardo. Beleza, vamos lá. O sol já castigou um pouco a gente, acho que hoje não vai ser possível, mas se não der certo hoje, a gente faz um episódio 2 e traz para vocês aí o plantelzão do homem. Vai falar um pouco da bicharada, mostrar um pouco daqueles passarinhos que ele tem lá que senta o sarrafo na galera aí. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado dessa matéria, desse bate-papo aqui, e que isso possa agregar muito aí na tua criação, na tua vida como um bicudeiro. Forte abraço para vocês. Quer ser um campeão? Vem pro Falcão. Abraço aí, galera.